preço do gás de cozinha em Uberlândia, praticado aí pelas distribuidoras, parece que sofreu um reajuste, ou pelo menos já tem um anúncio previsto que vai aumentar, não é? Então nós pedimos aqui o nosso querido repórter Lucas de Carvalho, aquele que me dá trabalho, ele só me aparece aqui para trazer esse tipo de notícia, é impressionante. O Lucas não vem com uma notícia boa, agora ele chega aí trazendo essa informação do aumento do gás. Parece que o preço vai mudar a ser praticado aqui em Uberlândia, pelo menos o que estão dizendo aí as distribuidoras, e as justificativas a gente vai explicar, claro, aqui no nosso jornalismo, porque o que acontece, meu povo? Ainda essa semana, a gente tem divulgado aí uma diminuição no preço dos alimentos, alguns, né? Nem todos, né? O índice de preço praticado ao consumidor, a pessoa estava até um tiquinho animado, né? Mas agora sai essa informação da questão do preço do botijão de gás, principalmente o botijão de gás de cozinha, né? E a gente vai saber agora esses detalhes, porque o nosso repórter vai tentar explicar de onde saiu essa informação e quando é que esse novo preço vai começar a ser praticado. Cadê ele? Na tela do BG. Bom dia para você, Lucão. Conta pra gente, meu amigo, onde você está e quais são as informações. Bom dia, meu amigo. Tudo certo com você? Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral também. Olha, eu vim até aqui, uma loja que revende o gás, para a gente poder entender um pouco melhor de onde que vem esse aumento de preço, se é normal, se não é. E ao mesmo tempo que a notícia é ruim, a notícia também é um pouquinho boa. Por quê? O gás subiu? Subiu. O pessoal que compra o gás em botijão, assim, que não tem gás encanado em casa, que a maior parte da população precisa comprar sempre esses botijões, fazer a troca. Tem até a maioria que compra, né? Acaba até vindo alguém para ajudar na instalação, então tem um precinho a mais ali. O pessoal que está acostumado a comprar esse tipo de gás encanado de cozinha, o GLP, né? O gás liquefeito em petróleo, vai sentir um pequeno aumento no bolso. Por que eu falo que a notícia também é um pouquinho boa? Porque apesar dele ter subido, ele que estava ali a 120, agora vai para mais ou menos R$125 com a instalação em média. Apesar de ter subido, essa subida foi um pouquinho menor que a do ano passado. No ano passado tinha subido cerca de R$7. Esse ano subiu ali mais ou menos R$5. Claro que isso varia de lugar para lugar. Então eu vim aqui para entender um pouquinho melhor o que justifica esse reajuste e entender o porquê que ele foi menor. Bruno, bom dia para você, meu amigo. A gente está ao vivo no Balanço Geral. Eu queria primeiramente entender o seguinte, vamos falar da parte ruim. Sobe todo ano, por que sobe, como é que funciona isso? Sim, exato. É igual a gente já havia conversado, esse é um dissídio anual, todo ano ele tem. É um reajuste que é feito baseado nos custos operacionais que as companhias têm durante o decorrer do último ano para poder fazer o ajuste anual. Então eles escolhem o mês de setembro, todas elas repassam. E é sempre um preço médio. Esse ano, como a gente já havia conversado, está em torno de R$5 aí, na casa dos R$5. Mas é um reajuste que tem todos os anos, no mês de setembro, no início do mês de setembro. Esse ano, inclusive, foi agora no meio do mês, mas é isso aí, está sendo repassado durante essa semana aí. Perfeito. Lembrando que o Jefferson está mostrando agora para vocês, esse é o P13, é o botijão de 13 quilos, e quando a gente fala na média de preço, a gente está falando justamente desse botijão aqui, que geralmente é o que é mais utilizado na cozinha. Esse aqui, ó, que é um pouco maior, um pouco não, né, bem maior, ele geralmente é usado em condomínios, em prédios, edifícios, aí sim o preço é um pouquinho diferente. Mas aí a gente estava explicando que todo ano, em setembro, geralmente é repassado pelas distribuidoras essa mudança de preço. E aí, claro, o consumidor sente também. Mas esse ano foi um bocadinho menor, né? O que justifica isso? Por que esse ano foi um pouco melhor? Acredito eu, né? Normalmente eles não justificam o valor, mas acredito eu que por conta do dólar estar um pouco mais baixo, né, do que o ano passado, o dólar caiu e o GLP ele é baseado muito no mercado internacional, né? Então é baseado no dólar, como o dólar está um pouco mais baixo, então gerou esse reajuste nessa casa aí, de uns R$5. Mas creio eu que seja por isso. Não tem nenhum motivo específico por ter sido um pouco mais em conta, não. O mercado é volátil assim mesmo, né? As coisas vão mudando, é bom quando elas mudam para melhor, né? E, Bruno, a gente estava batendo um papo antes de fazer essa entrada ao vivo. É interessante a gente pensar que a gente se baseia tanto no mercado internacional, porque o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E esse gás, ele vem do petróleo, né? Por que geralmente ele é tão caro para a gente, assim? A gente estava batendo esse papo antes que, teoricamente, era para ele ser um pouco mais barato, né? Exatamente. Nós somos autossustentáveis, né, na produção, né, do petróleo, mas é que, na verdade, eles acabam utilizando a grande maior parte do petróleo que é produzido no Brasil para poder gerar outros combustíveis e não acaba gerando a quantidade que é necessária de gás. É onde acaba comprando de outros países e aí aumentando mais ainda o custo, né? O custo de produção, o custo de distribuição do GLP, onde se torna isso aí mais caro.
Perfeito. E aí, como a gente estava falando, atualmente, né, já está valendo esse novo preço, inclusive, quem for pedir agora para trocar o gás em casa, for encomendar esse serviço, encomendar esse botijão, já vai ver esse preço novo, né, de R$125. Exatamente, já está valendo desde segunda-feira, a gente já está praticando o novo preço aí, nessa casa aí, de R$125. Perfeito. E fiquei curioso com o negócio, meu amigo. A gente pensa sempre que o gás ele é perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, mas a gente está aqui no sol, né, exposto. Nós estamos suando aqui, nós dois. Eu queria entender por que ele pode ficar aqui assim, exposto ao sol, se não tem nenhum perigo, se a melhor forma de armazenar é essa mesmo, até porque a gente acompanhou recentemente um caso de explosão, né, da tubulação de gás, se não me engano, e é até bom a gente lembrar dos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de gás, que não é o gás encanado, mas que a gente tem que ter todo esse cuidado também. Como você disse, o acidente que teve foi com gás encanado, tubulação interna, né, que é dentro das paredes do prédio, é abastecido por um tanque. Diferente do P13, que ele é um botijão simples, com a instalação mais simples, só que o risco de acidente dele é menor, porque ele armazena uma quantidade menor de gás, então o risco dele é menor. Por que ele tem que ficar armazenado no tempo? Porque para ele não ficar tampado e fechado em local que pode ser acumulado gás, para ter risco de explosão. Porque aqui é aberto, ventila, então por isso é exposto. O não tem risco nenhum, ele tem que ficar exposto ao ar por isso, para não ter risco de explosão. E aí ele tem uma válvula, a gente consegue mostrar, inclusive, aqui onde que é essa válvula de escape? Porque o que acontece? A gente estava conversando, eu e o Bruno, antes aqui, quando o gás ele é desse jeito, ele não é encanado, ele é o botijão mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado para ver onde que a gente coloca ele na casa, para não ficar perto de um fogão, de um forno, por exemplo, que essa aqui é uma válvula de escape, que quando o botijão, né, o metal do botijão ali começa a esquentar muito, essa válvula abre e o gás começa a vazar para não correr esse risco de explosão. Mas aí se um forno começa a subir muito a temperatura ali, perto desse gás, e ele começa a vazar, aí o risco é maior. Então sempre tomar cuidado, porque essa válvula vai soltar o gás, então sempre deixar longe. Esse é o conhecido plug de segurança. Então, se o botijão ele acumular uma alta temperatura, para não haver explosão, esse plug de segurança, exatamente nesse local aqui, ele solta uma massa e essa massa faz com que o gás vaze e não haja explosão. Perfeito. A gente fala um pouquinho do preço do gás, mas fala também sobre a segurança, não é, Junão? Sim, Lucas, muito obrigado, meu amigo. Agradeço o rapaz aí, ajudou demais. Ao gás, cada vez mais difícil para nós.